Meus amigos, quando gravei meu vídeo sobre os acontecimentos de 11 de setembro, eu não me dava conta da existência de tanta gente que crê que os Estados Unidos teriam planejado os atentados e atribuído aos árabes, aos muçulmanos. E que essas teorias de conspiração têm uma credibilidade que me espantou. Realmente, certas coisas surpreendem, porque não tem pé nem cabeça imaginar que um Estado como o norte-americano teria responsabilidade sobre uma situação dessa. Conspirar contra o seu próprio povo, isso é uma coisa de maluco. Quer dizer, mas parece que quanto mais maluco é o fato imaginado, mais ele ganha credibilidade. Eu estou comentando isso porque basta olhar as notas que acompanharam os debates em torno do meu vídeo. A quantidade de gente que se manifestou, como se eu tivesse endossado eu mesmo uma teoria de conspiração. Eles tomam o real como conspirado e vice-versa. Então eu preciso dizer para vocês que essas teorias de conspiração são uma loucura, uma alucinação. Uma pessoa séria não pode dar credibilidade a esse tipo de abordagem. É preciso denunciar isso como loucura. É simplesmente isso que não passa disso. Uma outra coisa é a gente avaliar se no processo de comunicação depois dos fatos acontecidos, os responsáveis pela condução da guerra contra o terror tenham ou não tenham mentido. Por exemplo, eu estou convencido que o Saddam Hussein não tinha responsabilidade sobre o 11 de setembro. Fizeram a guerra contra ele, basicamente no argumento cínico do Dick Cheney. Escolheram o irmão mais forte do Oriente Médio para dar uma lição. Para botar ordem na casa. Quer dizer, não se pode admitir um atentado dessa envergadura sem que tenha consequências para os suspeitos habituais. E também para os autores, claro. Então o que se viu é que Saddam pagou pelos pecados que não tinha, mas também pagou por aqueles que tinha, porque ele, afinal, não era flor que se cheirasse, ninguém gostava dele. E sem contar a história de duelo que teve com a família Bush, desde o pai. Pois bem, admitir que houve uma hipótese não verificada de armas de destruição de massa e que não havia ligação direta entre Saddam e os atacantes das torres, não significa dizer que os atentados não foram reais. Eles continuam sendo reais. E a autoria é bem conhecida. A Al-Qaeda é o autor. E quanto a isso não há dúvida. Nenhum historiador, nenhum observador, nenhum analista político levantaria uma hipótese diferente dessa. Seria uma alucinação. Mas o que mais me chocou é que as pessoas que endossam essas loucuras de alucinação são pessoas normais, que se recusam a ver. Na verdade, eu consegui ver um fundo explicativo psicológico para que uma mente sã ou supostamente sã endossasse essas alucinações. O ódio aos Estados Unidos. O ódio é tamanho. E a aprovação secreta ou não tão secreta do que foi feito contra os Estados Unidos leva essa gente a imaginar essas loucuras todas. É uma coisa alucinante. O que eu posso dizer para vocês, meus amigos, é que eu enxergo o real. Eu não me deixo levar pela alucinação. E vou dizer que aqueles que acham que o 11 de setembro foi perpetrado contra os americanos, contra a sua gente, pelo governo dos Estados Unidos, não passam de malucos. Eu não tenho motivos para imaginar algo diferente disso.